Como fazer o clássico rolinho primavera? Primeiro, vamos começar pela massa. Em uma bacia, adicione 340 gramas de farinha de trigo e uma colher de chá bem cheia de sal. Misture os dois ingredientes até incorporar bem o sal à farinha. O terceiro e último ingrediente da massa são 200 ml de água bem quente. Quando a água estiver quase fervendo, pode tirar do fogo e ir despejando aos poucos na farinha, mexendo com um garfo. Depois de empelotar, a temperatura da água já baixa bastante para começarmos a sovar com as mãos. Com essas medidas de ingredientes, não vai sobrar nada de farinha. Por mais que pareça seco demais no começo, continue sovando que ela vira uma massa firme. Após terminar de sovar, guarde a massa em um pote fechado por pelo menos 30 minutos para relaxar bem o glúten. Depois do descanso, vamos trabalhar a massa por mais uns 5 minutos. Isso torna ela firme o suficiente para abrir bem fina, mas sem rasgar quando formos usá-la. A massa vai precisar de mais um descanso de uns 15 minutos dentro do pote fechado. Afinal, ela trabalhou bastante e merece. Após o segundo descanso, vem a parte mais trabalhosa da nossa receita: abrir a massa. Para facilitar dividir em porções iguais, comece abrindo um buraco no meio da massa como se fosse um donut. Faça o buraco e vá afastando os dedos, aumentando o diâmetro da massa. Agora, faça um corte, transformando o nosso donut em uma tira longa. Role essa tira sobre a mesa para deixá-la o mais uniforme possível, mas não se preocupe se depois desse processo ainda ficar algumas imperfeições. Elas somem daqui a pouco. Agora, para dividir a massa, faça cortes sempre ao meio, ou seja, faça um corte no meio, depois no meio de cada porção, depois no meio das demais partes formadas. Bom, dá para entender. É só cortar ao meio. Essa quantidade de massa rende em torno de 24 partes iguais. Algumas partes a mais ou menos não faz tanta diferença assim, só ficam maiores ou menores alguns rolinhos. Depois de dividir, temos que abrir a massa, e esse é o processo mais chato. Se tiver alguém aí para te ajudar nessa hora, é melhor. É mais rápido pelo menos. Comece achatando cada porção de massa, pressionando-a na mesa com a palma da sua mão e ajeitando um pouco com os dedos até ficar o mais redondo possível. Não esquece de sempre deixar as porções guardadas no pote tampado enquanto elas não são usadas. Assim, elas não ressecam. Para abrir, é preciso trabalhar com 2 porções de cada vez. Com um rolo de macarrão, abra cada uma das porções individualmente até que elas atinjam mais ou menos o mesmo tamanho. Quanto mais preciso você conseguir ser nessa etapa, melhor. Agora meça para ver se elas estão o mais parecidas possível. Se estiver satisfeito, pode ir para a próxima fase. Com um pincel de cozinha, passe na parte superior de uma das massas óleo de soja, cobrindo toda a sua superfície, mas sem exagerar no óleo. Agora, posicione a segunda massa em cima e comece a abrir com o rolo de macarrão até ficar fino o suficiente para dar para ver a sua mesa através da massa. Tente fazer ficar o mais redondo possível, assim os rolinhos ficam melhores no fim. Não precisa fazer muita força e nem polvilhar farinha para abrir. A massa é bem leve e não gruda em nada durante essa parte. Só toma bastante cuidado para não dobrar a massa agora, porque senão pode acabar estragando na etapa seguinte. Pronto! Com a massa aberta e bem fina, vamos para a frigideira. Esquente bem a maior frigideira que você tiver. Agora posicione a massa esticando para fritar de maneira uniforme. Fica pouquíssimo tempo na frigideira, uns 10 a 15 segundos por lado da panqueca já está bom. No momento que ela começa a formar bolhas grandes, já dá para virar e fritar do outro lado até formar de novo as bolhas antes de tirar da frigideira. Ao sair da frigideira, elas nem mudam de cor, mas é assim mesmo. Tire e deixe esfriar bem, mas não use os dedos porque eu me queimei um pouco. Após esfriar vem a parte mais legal, que é dividir as duas massas. Procure a beirada de uma das massas e comece puxando, sem fazer muita força, dividindo as duas panquecas. O óleo que a gente passou entre elas permite que se separem facilmente, parece até aquelas figurinhas de chiclete. Ah, se acabar fazendo algum furo pequeno na massa, não se preocupe que ainda dá para usar. Abrir a massa 2 de cada vez é o que faz com que fique bem fino e no final da receita o rolinho fica bem mais crocante. Eu tentei abrir 3 de cada vez, porém não deu muito certo e acabou rasgando. Se você quiser tentar e dar certo, conta aqui depois. Se der errado, conta também que não tem problema. Depois de dividir, fica assim, bem transparente. Agora é só guardar em um pote ou um desses saquinhos e deixar fechado dentro da geladeira. Após passar pela frigideira, as panquecas não grudam mais, por isso pode empilhar sem preocupação. Dá até para congelar a massa se você quiser, só lembre de descongelar bem antes de usar. Repita esse processo para toda a massa e bora para o recheio.
O clássico recheio é o de legumes. Vamos precisar de bastante repolho picado em tiras finas. Pode usar bastante repolho mesmo. Como vamos refogar, ele reduz muito o seu volume. Se quiser usar repolho roxo, fica bem gostoso também. Ainda vai 3 cenouras cortadas em tiras finas. Lave e descasque a cenoura e para fazer as tiras, divida a cenoura ao meio e corte uma das suas laterais para que ela fique reta. Agora, posicione a cenoura sobre a sua superfície cortada e corte em fatias finas, tentando deixar tudo no mesmo tamanho. Depois, posicione as fatias uma sobre a outra e corte em tiras, também na mesma espessura. Coloque também um maço grande de cebolinha bem picada. Dá para substituir a cebolinha por alho poró, que fica bem gostoso. Rale um dente de alho grande e um pedaço grande de gengibre na parte mais fina do ralador. E não misture a cebolinha, o alho e o gengibre com o repolho e a cenoura, pois eles entram em etapas diferentes na panela. De volta à nossa maior frigideira, comece adicionando um pouco de óleo. Eu usei óleo de gergelim, que dá um sabor mais forte e fica bem legal, mas é difícil de encontrar. Portanto, você pode usar óleo de soja mesmo, sem problema. Comece refogando a cenoura e o repolho, já temperando com um pouco de sal, porque ele ajuda a reduzir o volume dos vegetais um pouco mais rápido. Misture de vez em quando para não queimar. Após refogar um pouco, adicione o alho e o gengibre picado e depois uma pimenta da sua escolha. Eu usei pimenta calabresa. Só tenha certeza que o seu potinho de pimenta está tampado adequadamente, porque senão acontece a tragédia que aconteceu comigo. Ao invés de ser comida asiática, virou comida mexicana. Sério, derrubar pimenta em excesso na comida é o caos. Todas as tentativas de tirar um pouco da pimenta são inúteis. Bom, fazer o quê? Já deixe o copo de água do lado na hora do almoço. Continue refogando até sentir que a mistura está ficando um pouco mais seca. Agora, adicione um pouco de shoyu e misture bem. Para finalizar, coloque a cebolinha picada. Ela não precisa ficar muito tempo no fogo, fica mais gostoso quando está em um estado mais natural. Aliás, não precisa cozinhar muito esse recheio, tenta preservar um pouco da crocância dos vegetais, principalmente da cenoura, que fica melhor. Passe para uma bacia para ficar mais fácil de trabalhar e vamos montar os rolinhos. Estenda uma massa na sua mesa e coloque uma porção do recheio em mais ou menos uns 2 cm da borda da panqueca. Agora, enrole a beirada da massa mais próxima do recheio sobre ele e depois as laterais da massa também por cima. A maior parte da panqueca tem que sobrar depois de cobrir o recheio. Com um pincel de cozinha, passe água nessa parte e enrole o rolinho pressionando de leve para fechar bem. Pronto! O primeiro pode comer antes de fritar para ver se falta algum tempero. Eu sei que o meu está bom de pimenta, pelo menos. Agora é só enrolar todos. As porções de recheio podem variar de acordo com o tamanho da massa. Tenta não exagerar, pois senão acaba rasgando a panqueca e fica ruim de fritar, já que vaza parte do recheio no óleo. Como o óleo acaba entrando no rolinho se estiver furado, acaba ficando muito gorduroso também. Então procure se certificar que está bem fechado depois de enrolar, para evitar qualquer um desses problemas. Pode ir empilhando tudo em um prato que eles não grudam um no outro. Com tudo fechado, é só fritar. É mais fácil de fritar em uma panela rasa, como uma frigideira. Assim fica tranquilo de girar os rolinhos. Só coloque óleo suficiente para que nada encoste no fundo da panela. Após o óleo esquentar, pode começar fritando, virando os rolinhos conforme a necessidade. Essa massa frita um pouco devagar, leva em torno de 3 minutos para cada lado, atingindo o dourado um pouco mais escuro, que é o que estamos procurando aqui. Fritar em uma panela mais rasa ajuda também a colocar mais rolinhos ao mesmo tempo. Já que demora um pouco para fritar, isso é bem interessante. Com os 2 lados fritos, tire os rolinhos para um prato com papel toalha. Se você decidir congelar os rolinhos depois deles montados, frite eles antes. Aí quando você descongelar, é só fritar de novo mais um pouco e ele recupera sua crocância. Para comer, pode ser na mão ou usar um hashi. Só não esquece de passar vergonha ao se embananar um pouco. Fica bem gostoso, bem crocante, dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. O recheio não precisa ser necessariamente esse. Dá para ser criativo e mudar um pouco. Porém, assim você pelo menos pode fingir que comeu salada.